Alô, pessoal. Vocês acharam mesmo que não ia ter vídeo novo? Pois irá ter. É, Surgiu um assunto, eu fiz alguns outros dois áudios, três áudios, sei lá quantos áudios eu fiz, mas eu acabei não gostando tanto e deixei em off. E aí, cara, surgiu a ideia de simplesmente eu fazer esse vídeo porque eu tava moscando no TikTok. Podem me criticar aí, mas eu gosto de mexer em TikTok porque o algoritmo sempre puxa o que você gosta, né? Então, sempre puxo uns negocinhos assim que eu curto bastante, de geografia, essas brisas doidas aí. Uma coisinha ou outra de Red Pill e aí brotou uma trend. Então, outra trend aí, falar de outra trend, que é de Homens 2024, né? Eles usam de forma errada, né? POV, né? É o Personal Overview, acredito que seja assim que fale. Do Homens 2024. São mulheres que estão postando reações, na verdade, prints de conversas dos homens que elas estão saindo, ou que elas saíram, ou coisa do gênero. E os caras lá, eles falam de forma afeminada. Basicamente, elas estão criticando que os homens de hoje em dia, eles são muito afeminados. Então, eles comentam coisas afeminadas, eles pedem sugestão da onde que os dois devem sair e tudo mais. Tipo, vamos supor, lá na conversa dela, ele pede pra ela assim: "Ah, que dia que você vai me chamar pra almoçar?" E aí, isso daí já é um motivo já delas falarem: "Ai, meu Deus, os homens de hoje, eles são umas moças, hoje são mulheres e blá blá blá. Ai, o que que aconteceu com os homens de hoje? Ou quem casou, casou." Só que aqui, neste vídeo, não estamos para fazer aqueles videozinhos aleatórios da Red Pill de olha só, essas mulheres criticam, mas blá blá blá. Não, a gente não tá aqui para expor a hipocrisia delas, porque isso é bater em cachorro morto. Mas estamos aqui para justamente debater o porquê disso tudo aí. Por que que atualmente elas simplesmente. Por que os homens estão assim, né? Eu acho que é a pergunta que mais as pessoas elas se perguntam. Por que que os homens estão assim? Calma aí, deixa eu só colocar aqui, pronto. Tava resolvendo o esqueminha aqui. Então, voltando, é o seguinte. Os homens de hoje em dia, a gente tem que ver, na verdade, outros países que estão no mesmo modelo. E aí, vamos abordar países da Escandinávia. Suécia, Islândia, no Noruega, Dinamarca e por aí vai, né? Todos esses países aí que tem uma cruz, né? Aquela cruzinha e uma cor bem primária lá, né? Umas cores primárias lá como bandeira, né? Como cor da bandeira. Esses países estão anos-luz do que a gente em questão de gênero. Porque o que está acontecendo no Brasil agora com os homens já aconteceu lá há anos atrás. E hoje eles estão com o resultado deles. Pelo fato desses países terem uma sociedade bem feminista, bem com mulheres muito independentes, com mulheres com uma autonomia extremamente grande, os homens eles acabam não tendo mais um papel fundamental na sociedade e os papéis de gênero eles começam a sumir. Inclusive, vocês vão encontrar muitos vídeos mesmo, muitos vídeos mesmo de do pessoal falando que lá na Suécia, lá na Noruega, os homens não chegam nas mulheres. Os homens eles são bem mais passivos, eles esperam as mulheres chegarem neles. Isso daí você vai encontrar mais de um relato. Eles não chegam nelas. Eles não têm uma questão de, por exemplo, ser mais ativo, de chamar, escolher o lugar para sair. Não, é 50 a 50 em tudo. Então a mulher tem um papel maior. Eles são mais afeminados, eles não têm costume de ser masculinos e etc. Então, por exemplo, trabalhos braçais e etc. não é de costume desses noruegueses, dinamarqueses e etc. As mulheres têm que fazer 50% do passo, entendeu? Elas têm que fazer 50% de tudo. Por causa que a sociedade deles envolve mulheres extremamente independentes. Então, estamos vivendo uma transição dos homens atualmente. Então, vamos relembrar uma coisa da sociedade.
Tudo, e a lei de Newton, de Newton, né? Newton não, né? Mas a lei de Newton fala o quê? Que toda ação tem uma reação. O fato das mulheres estarem sendo independentes, o fato das mulheres simplesmente serem emancipadas dos homens, causou um efeito que era óbvio. Se você simplesmente é independente de um ser que precisava ser mais forte para proteger você, ele precisava trabalhar demais para conseguir sustentar você, mas agora não é mais necessário. Então, o fator proteção, o fator inteligência, o fator conhecimento não é tão mais necessário. Ser decidido, ser não sei o que, ter várias habilidades cognitivas de força, tudo isso simplesmente pode ser deixado para trás. E é isso que está acontecendo na sociedade agora. Os homens, eles foram emancipados da obrigação, então eles foram emancipados da obrigação de serem, eles foram emancipados do fardo da performance. Então você tem muito lá fora nos Estados Unidos e aqui uma coisa chamada fardo da performance. Então você sempre tem que performar, você sempre tem que ser forte, você tem que ser inteligente, porque aí sim a mulher vai ver que você é homem suficiente e vai querer você. Mas na sociedade de mulheres independentes, onde elas ganham tanto quanto igual você, quiçá mais do que você, nada disso, nada da sua força, da sua inteligência, da sua masculinidade vai adiantar. Porque simplesmente ela não precisa mais disso, ela não precisa da sua proteção, ela não precisa da sua inteligência, ela não precisa do seu dinheiro. A única coisa que ela vai querer talvez é a sua beleza. Então ela vai querer a parte ali do prazer, de curtir o momento, de você ser legal. Inclusive. É relatado muito isso daí, que quando os caras vão pra Europa, o mesmo cara fudido, se ele for bonitinho, ele cata um monte de mulher. Porque em país de primeiro mundo, as mulheres não precisam do seu dinheiro, cara. Elas não estão procurando se você tem carro foda. Ela já tem carro, ela já tem dinheiro, ela já tem emprego. Entendeu? Ela já tem 10 conto na conta já e foda-se, entendeu? 10 mil euros lá, carro, casa, celular pica, bolsa da hora. Então ela já é autossuficiente. Então, ela não precisa dos seus bens para se provar, para se sentir segura. Ela já é segura de si mesma. Então, nesses países, já como o homem se torna um ser mais desnecessário, essas habilidades como força, como inteligência, como masculinidade, ela não é tão exigida, porque simplesmente a masculinidade ela custa muito caro para o homem. Para você, a masculinidade não é algo que você nasce, é algo que é desenvolvido, que é se meter em perigo, se meter em briga, saber certos códigos, entendeu? É um esforço que você tem que pegar e fazer. Por exemplo, você vai aprender a construir coisas, você vai precisar se virar, você vai aprender a ser muito autônomo. É um esforço acima da média, vamos assim dizer. É útil para você mesmo? Sim e não. Até se você não quiser ser um homem masculino hoje, você pode. Como existe muitos homens aí afeminados que eles vivem muito bem com o dinheiro e etc. Então, a masculinidade ela não é só um bem desnecessário, como simplesmente ela é um bem totalmente, como que eu posso dizer, não suportado não, mas não animado. As pessoas não querem que você seja masculino, não é necessário. Elas desanimam você de ser assim. Então você tem homens que estão usando a razão porque, e aí vamos lá pro outro ponto. Para que você vai fazer um esforço enorme, então, de ser masculino, de você pagar a conta, de você ter carro, de você ter dinheiro, de você ter isso, você tem atitude, você é extremamente masculino, você não tem quase sentimentos, você se torna o Kratos, né, no God of War 3, você se torna a porra do Chuck Norris, do Sylvester Stallone, de todos esses caras aí o Terry Crews aí, você vai se tornar todos esses caras aí simplesmente pra quê? Pra receber uma mina que vai te enxergar só como uma ferramenta? Ou como uma vaidade dela, entendeu? Então você vai ter todos esses esforços para simplesmente a menina falar: Nossa, eu tenho um namorado dessa forma, que legal, que gostoso, vou trepar com ele. E ponto final, é só isso. Uma mulher que já deu para todo mundo, não tem nada especial. A propósito, quem dera se esse fosse só o problema.
mas uma mulher que não vai ser sua, mas ela tá com você por tempo determinado, e esse tempo determina. E vale relembrar, o seu relacionamento não tem garantia nenhuma, mas na verdade tem garantias de que você simplesmente vai pegar e ser prejudicado com um divórcio, uma separação ou coisa do gênero. Então. Honestamente, nem os filhos vão ser seu aí, no, acima de tudo. No namoro, você vai enfrentar DRs, você vai enfrentar um monte de coisa. E possivelmente aí, puxando ao extremo, talvez se você for um homem muito masculino, um pouco mais grosseiro, ela pode te acusar de violência psicológica ou coisa do gênero. Vocês estão entendendo? Ou talvez ela se canse dessa masculinidade que você tem, essa posição mais incisiva, né? Porque o homem masculino ele é muito mais incisivo, ele é muito mais cabeça dura, muito mais neandertal, e ela se canse disso, ela termine com você pra ficar sozinha e dar pra outros caras, porque elas gostam de caras masculinos pra ficar. Agora, pra namorar, pra casar e tudo mais, elas gostam de um capacho, entendeu? De um cara masculino até os 45 do segundo tempo, mas um cara masculino que trabalha em prol dos interesses dela. Então, olha só o que os homens estão se deparando. E obviamente que o ser humano é um ser que naturalmente vai querer o melhor para ele. Eles vão simplesmente pegar e não vão se esforçar mais. Eles vão esperar os 50% das mulheres. Essa safra aí de homem que tá vindo são homens que simplesmente nasceram nesse mundo, no mundo moderno, onde eles foram ensinados que as mulheres são iguais tanto quanto eles. Então, em a gente que nasceu aí nas gerações passadas, onde você tinha essa questão no cavalheirismo, de pagar a conta e blá blá blá, de você ser o homem, de ser respeito, isso não existe mais para gerações mais novas. Eles nasceram em um mundo onde era a mãe dele a chefe da casa e onde que na escola ele era ensinado de que as mulheres são tão competentes tanto quanto eles, quiçá mais até do que eles. Então, eles não enxergam as mulheres mais como seres inferiores e eles não entendem o porquê. Simplesmente eles têm que fazer favores para as mulheres, sendo que elas são tão boas tanto quanto eles. Então os homens estão enxergando as mulheres como amigos, como eles enxergam os amigos. Então, fala para mim aí, vocês homens, por acaso você tem que se esforçar para sair com um amigo seu? Por acaso você e seu amigo, vocês não dividem contas? Por acaso vocês não fazem os 50-50? Ele paga uma coisa aqui e você paga depois lá, ou vocês racham ali no meio. Da amizade. Lembre-se que os homens hoje enxergam as mulheres como amigos. Eles tentam se reaproximar das mulheres como amigos e até tentam se aproximar da linguagem delas, entendeu? Eles são mais afeminados, eles usam gírias mais femininas para se comunicar com as mulheres, entendeu? Então eles tentam entrar, eles tentam se adaptar dessa forma, como todos os homens fazem. E como as mulheres enxergam eles? Simplesmente como gays boçais e fazem trends no TikTok. Sendo que isso não é nada mais e nada menos do que consequências de atos passados. Então, para quem está assistindo esse vídeo aqui, essa situação que elas falam que, ai, o que que aconteceu com os homens de 2024 e tudo mais, relaxa, viu? Vai piorar, entendeu? Ou piorar não, ou vai melhorar para vocês. Esse canal aqui é feito para os homens. Não é para vocês aí colocarem pressão sobre si mesmo e para vocês serem masculinos, etc. Se você quiser ser masculino, se você quiser ser o cara fortão, o Chuck Norris, que você seja por algo que você curta, que seja por um motivo interno seu, um objetivo próprio. Porque quem não quiser, quem quiser ser mais essa parte mais intelectual, afeminada ou andrógena, que bosta que seja, você pode ser também. E ninguém vai poder falar nada, entendeu? E vai tender, viu, pessoal? Escutem bem. Essa tendência irá aumentar. Os homens eles irão se tornar mais passivos. Eles não vão dar em cima de mulheres. Eles não vão tomar partido. Eles não vão falar de sexo. Essa geração daqui vai ser a geração que mais de homens que vai ser mais retraída. Como é lá fora, homens da Suécia, da Noruega, desses lugares que o feminismo ele impera de forma gigantesca, é composta por homens que simplesmente não tomam partido, eles são neutros. Caso eles deem em cima, são
olhares, como na França relatado, onde os homens não dão em cima, eles olham, eles esperam as mulheres olharem para eles para tomar uma certa atitude. Por quê? Qualquer atitude que o homem tomar vai ser enxergado como errado, vai ser enxergado como abuso, vai ser enxergado como incômodo. Então, isso já é norma, já é regra, é consenso social em certos países. E isso vai resvalar, obviamente, aqui no Brasil. Então, e o que aí vamos pegar e vamos falar desse dilema. Agora a gente já sabe o porquê que está acontecendo essa leva de homens mais afeminados, mais passivos, mais neutros, mais retraídos, tímidos e etc. Mas assim, por que que as mulheres elas não simplesmente pegam e aceitam essa parada? Simples, meus queridos. Simples, fácil e prático. Porque a mulher brasileira especificamente e a americana, talvez aí, a gente pode falar. A sueca, eu acredito que a norueguesa não. A norueguesa ela já está muito bem habituada a essa sociedade. Elas são mulheres muito mais independentes. Elas não ligam para esse tipo de coisa. Porém, a mulher brasileira, elas gostavam muito das vantagens que esse proto-patriarcado, essa espécie de patriarcado fajuto que a gente tinha, elas adoravam as vantagens, como contas pagas, serem mimadas e etc, serem cuidadas, protegidas, ter esse senso de serem protegidas, serem cuidadas, de ter um homem super inteligente, enquanto elas podem ter o direito de serem indefesas, bobinhas, ingênuas, como se elas estivessem na Disneyland e elas têm lá como se fosse um pai protegendo elas. Elas gostam disso, involuntariamente, voluntariamente, talvez nem racionalmente, elas só gostam. Só que essa safra de homem irá acabar. Por quê? A gente vê outro dilema, a gente vê aí, eu acho que é uma hipocrisia, porque ao mesmo tempo que elas gostam desses homens, elas não gostam de que homens mandem na vida delas, que homens sejam pessoas exigentes em questão de aparência, ou até em questão de quantos parceiros sexuais elas tiveram, ou se ele vai se meter na vida dela, se ele vai se interferir na vida dela. Então, assim, elas querem ter a parte boa dos dois mundos. E agora elas estão sentindo as consequências inevitáveis, vale relembrar, dessa mudança social. É uma mudança inevitável. Porque não é mais necessário haver homens masculinos na sociedade. Não é mais necessário. Não é mais necessário você ver um homem lá, o Henry Cavill, fortão, gostoso e tudo mais. Isso eu tô falando que para você conviver em sociedade, para você ser considerado uma pessoa de respeito, você não precisa ser masculino. Você não precisa nem ser heterossexual, você pode ser gay, transgênero, você pode ser tudo. Então, elas abriram um leque e emanciparam os homens da obrigação. Obrigação de casar, obrigação de namorar, obrigação de assumir, obrigação de pagar a conta até dos atos simples. Entendeu? Eu acredito que essa questão de pagar a conta foi discutido no passado, né, no vídeo que eu fiz. Entendeu? A questão não é o dinheiro da conta, mas é o por trás daquilo. Então, não vou entrar nos méritos agora. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Porém, elas estão sentindo o baque disso. E eu vejo muita diferença da geração até de 2000 para as pessoas que nasceram em 90. Por exemplo, as mulheres de 90 não aceitam de jeito nenhum se o homem não pagar a conta para ela. Já os homens que nasceram a partir de 99, 2000 para frente, e se a menina não rachar conta, foda-se, meu amigo. Ele não vai sair com ela, ele vai ficar com raiva e pronto, entendeu? E já era. É dessa forma que funciona, porque as mulheres hoje em dia são grandes amigos para os homens. Hoje, e eu vou falar para você que a visão da igualdade está sendo atingida. Como eu não sei quem queria, sei lá, se era o Diabo ou se era o Rothschild, sei lá, George Soros, não sei. Porém, o importante não é quem queria, mas tá conseguindo. Hoje os homens, eles enxergam as mulheres de forma igualitária. Então, eles não subjugam as mulheres, eles não mandam nas mulheres mais. Então, você vai ver a safra, por exemplo, você vai ver esse número diminuindo. Então, 70, na década de 70, você tinha a maioria dos homens tendo essa personalidade de mandão, de abusivo, que trai esposa, que não sei o que, mas que trabalhava e sustentava elas inteiras, entendeu? Então, você tem essa personalidade. Em 80 isso já diminui, em 90 isso daí já diminui demais, e em 2000 piorou, já é quase nulo.
É half hoje em dia. Eu vou falar pra vocês que hoje eu acredito que seja 70-30. Ou pior, vai, sei lá, 60-40 nessa questão. Então, 60% dos homens exigem que as mulheres paguem metade da conta. Enquanto que 40% dos homens acreditam que tem que pagar por causa de alguma coisa interna deles. Mas eles estão com. E esses 40% eu já vi muito os homens falar aqui. Eles pagam a conta. Porque eles se incomodam caso a menina rache, coisa do gênero. Só que eles entendem os homens que simplesmente querem rachar a conta. Então existe já um consenso já aí de que não é errado para esses homens ainda que fazem essa convenção social, esse consenso. Agora eles já estão aceitando a ideia. Então imagina a próxima geração, geração 2010, geração aí 2020. Cara, simplesmente esses homens vão ser da mesma forma da Suécia. Vocês verem hoje pessoas de 14 anos, 13 anos, os homens eles são completamente bicho solto. Eles não se importam com xingamentos igual antigamente xingavam. Por exemplo, se você xingar um homem de homossexual, de gay, antigamente era extremamente ofensivo, virgem, essas coisas, era extremamente ofensivo para um moleque. Hoje em dia, o moleque não tá nem aí. É debatido claramente se, sabe assim, se eles ficariam com travestis e etc. E a opinião sobre mulheres trans e etc. é uma opinião mais para positivo. Então você vai ver muitos aí, muitos garotos aí que namoram com garotas hoje e etc. Só que já tiveram experiências tendo algum tipo de relação com transexuais. Entendeu? Em questão de transexual, eu não tô falando de prostituição, não, viu? Eu tô falando assim de se envolver até romanticamente com transexuais e não se importar e simplesmente não esconder isso dos amigos, a tratar que isso daí como se fosse um assunto normal, entendeu? Como se fosse algo tranquilo. Então, o xingamento de homossexual já não é, não pode ser usado, entendeu? Os homens estão se tornando mais assim livres e os heterossexuais que existem, que é a sua maioria, eles simplesmente não estão nem aí para seguir convenção social. Então, se a mulher simplesmente exige que ele seja masculino, que ele seja isso ou aquilo, ele simplesmente sai da barca, ele não aguenta, ele desiste de tudo. Hoje o homem enxerga, então vamos repetir: hoje o homem enxerga a mulher como se fosse outro homem. Então, eles tratam a mulher como uma possível rival, eles tratam a mulher como uma possível amiga. Sem segundas intenções, você vai começar a ver segundas intenções. O homem, quando ele tem segundas intenções com uma mulher, hoje ele é extremamente cauteloso. Principalmente essa safra nova aí, geração 2000 para frente, eles são extremamente cautelosos, eles não mencionam o sexo entre meninas, eles não chegam dando em cima com uma abordagem sexual. Eu vou falar para você que a maioria dos colegas que eu vejo aí, e até pessoas mais novas que eu conheço, eles começam a mencionar uma sacanagem ou outra quando eles estão fazendo alguma coisa já. Quando eles já estão num estágio mais avançado de relação com essas meninas, você tá entendendo? Cara, é bem complicado. É bem interessante isso daí. E tem que ser observado. Essa trend do TikTok vai ser de muitas. Não adianta a gente pegar. E aí vamos dar um esclarecimento em relação a uma coisa. Não adianta a gente pegar e ficar falando da hipocrisia feminina. A gente comenta aqui porque eu sou criador de conteúdo. Mas não adianta você ir lá no Twitter e você ficar expondo elas, né? Nem tem mais Twitter, né? Mas assim, não adianta você chegar lá e falar assim: olha só como elas são, hipócritas, olha aqui o que elas estão falando, olha aqui o que elas estão fazendo. Elas vão fazer isso daí mesmo. Elas irão fazer isso. Elas vão pegar e vão ficar nessa dualidade maluca de eu não quero que um homem mande em mim, mas eu quero esse homem masculino. Então, assim, elas querem a parte boa de tudo, mas elas não querem abrir a mão de nada. Elas são desse jeito. Você tá entendendo? Você pode ser. Aí eu falo pra você, qual é o jeito mais ideal, então? É você ser não se namorar com elas, não ter um relacionamento sério, casar. E você, se você for masculino, elas vão pegar e vão entrar em relações com você de forma casual
E caso elas queiram namorar com você, você vai ver que ao longo prazo elas vão começar a se arrepender dessa ideia. Porque ela fala, nossa, esse cara tá se metendo na minha vida. Eu achava ele tão sexy, só que agora tá chato. Então é totalmente emotivo da parte delas. É uma coisa totalmente boçal e patético. Então não adianta você ir lá no Twitter e você ficar falando para uma menina X, uma menina Y, o quão errado elas estão nesse ponto A, no ponto B, no ponto C. A questão é sobre você. E tem agora o maior problema também, eu acredito, que são homens que criticam outros homens, falando que, vocês têm que ser masculinos. Olha só, olha como que você está falando. Olha só, olha, você falou essa palavra feminina, você falou de voo. Olha como você é feminino, olha como você é patético. Você não deve fazer isso. Você é um homem ridículo. Pessoal, por mais que eu até também faça isso, a gente pegar, xingar o cara de alguma coisa, falar que o cara ele tá sendo, né, afeminado em tal negócio, que a gente brinca e tudo mais. A realidade ela é outra. Não existe mais exigências sociais para ninguém. Só que ainda não despertaram os homens sobre isso. Pessoal, vamos falar a verdade. Se a gente vive em uma sociedade que se um homem falar que é mulher, ele simplesmente é mulher, por que que os homens ainda estão seguindo coisas patéticas como, eu não posso usar tal vocabulário. Eu não posso falar arrasei, mona. É uma coisa homossexual, é uma coisa que é muito mais comum entre os homossexuais, sim. Eu não estou falando que não é. Porém, entretanto, todavia, é uma coisa, é uma coisa que não define mais você. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer trança feminina, você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode fazer trança, você pode fazer cabelo, aplique, alisar o cabelo longo, você pode fazer o que você quiser, usar saia, entendeu? Eu não estou falando que é certo ou errado, eu estou falando que você pode, porque a sociedade de hoje ela permite e a propósito isso vai virar norma da sociedade, norma. Aí vai vir homens aí no meu canal, vai falar assim: de forma alguma, isso é um absurdo que você está falando. Eu vou mostrar pra você que a realidade. As mulheres de hoje em dia se vestem igual putas antigamente. Você tá entendendo? Então, uma puta na década de 60 se vestia igual a sua namorada se veste hoje, viu? Vale relembrar, entendeu? Então, vê aí quadros aí de vadias aí, de prostitutas na década de 60 e você verá que simplesmente elas se vestiam igual a mulher que você chama aí de esposa, de uma namorada e etc. É uma coisa da sociedade. Mudou. Provavelmente os tiozão e as tiazinhas falavam que não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer tal coisa, mas não importa o que você não vai fazer, importa o que as próximas gerações irão fazer. E elas vão fazer. É porque já vai ser normalizado. Entendeu? Já é normalizado. Então, outra coisa também, existe um desprezo do homem, então um desprezo ao homem. Então, um homem tomar o fardo de ser masculino, de tomar certas responsabilidades, não é tratado como algo bom, mas é tratado como, ufa, sorte que eu encontrei esse capacho aqui que faz as coisas. Ele tá fazendo o mínimo dele. Então, é enxergado dessa forma. Então, pessoal, honestamente, vou falar pra vocês que chega a ser bizarro em questão assim. Não é questão em questão de relacionamento, eu estou falando de parte sexual, eu estou falando de relacionamento. Relacionamento em questão de empatia, conversação e etc, de entendimento do um ao outro. É sério, relações homossexuais estão até mais amistosas do que relacionamentos heterossexuais. Entendeu? Então entenda o que eu estou falando de novo. Aqui a gente não é apoiador da causa LGBT, estamos só falando, só estamos assim, stating, né? Igual a pessoa fala, declarando um fato. Que é bizarro. Não tô falando que é certo, vamos levantar essa bandeira e vamos lá, todo mundo amanhã, vamos lá pra marcha lá em Tel Aviv. Não é dessa forma que eu tô falando. Eu tô falando que a situação, ela é tão bizarra que um relacionamento homossexual, hoje em dia, ele é muito mais saudável do que um relacionamento heterossexual. Que se você se relacionar com um homem, você não vai ter leis malucas?
Se você discutir aí com o seu namorado, com o seu marido, você simplesmente não vai ser mandado para cadeia por violência psicológica, não é enquadrado em Lei Maria da Penha, dependendo até se você pegar e cair na porrada com seu namorado, com seu esposo, nenhum dos dois vai pegar e vai sair machucado pra caramba, porque os dois têm força igual, tem tudo igual. Entendeu? Então a mudança de humor dos dois não vai ser. Então ó, você tem um monte de coisa aí. Os bens vão ser divididos de forma igual, entendeu? Se for união estável. Então olha só que bizarrice. E outra coisa também, vale lembrar que esses gestos de você trocar um negócio de um chuveiro e etc. Pro homem, para os homens aí homossexuais, não é tratado como, isso aqui é o mínimo que você pode fazer. É tratado como uma coisa legal, enquanto a mulher ela já pega e tem uma frase em inglês que é she takes for granted, ela já pega como se fosse algo garantido, ela já se garante, não, ele tem que fazer isso daqui, não existe opção que ele não faça. Se ele não fazer isso daqui, ele não serve. Então não é questão de ser, não é que não existe gentileza, não existe, como que eu posso dizer, empatia, existe ele servindo a ela. E quando os homens não servem ao propósito delas, eles são seres descartáveis. Tô falando que o homem é um bicho santo e tudo mais, não. Só que por cagada das mulheres, o tesão do homem, a libido do homem e a vontade do homem, porque que o homem mata e morre por mulher, está intrínseco a elas. Então não é o que elas fazem, é o que elas são. Então, muito cara aí fala que o homem só quer buceta, não, ele quer o afeto da mulher, quer o abraço, quer o eu te amo, quer o carinhozinho, obviamente ele quer a parte sexual, porque o homem tem uma libido altíssima, só que essa parte romântica, esse romance todo, ele é uma coisa tratada como fundamental em certos campos. Vocês estão conseguindo compreender essa parte? Pois é, cara, pois é. Então, e hoje isso acontece. Pessoal, vamos observar. Então, tudo que você escuta, escuta de novo o negócio. Eu não tô falando aqui pra vocês virarem gays, entendeu? Homossexuais, transgênero, não, pelo amor de Deus. Vai chegar cara falando que, ó, o Yusuke apareceu. E ó, Yusuke, muito obrigado pelos conselhos. Agora eu namoro com uma transgênero. Estou extremamente feliz. Pelo amor de Deus, não é nada disso que eu estou querendo falar, viu? Só vou colocar a palavra na minha boca. Também, se você quiser aí também fazer esse tipo de coisa, beleza, né? Mas assim. Eu não vou recomendar nada. Aqui não existe as recomendações que eu dou aqui é coisa básica, é o geralzão. A sua vida aí é sua vida. Porém, a gente tem que observar esses fatos. Vocês não acham bizarro? Eu acho bizarríssimo. Entendeu? Mulheres falam absurdo dos homens. Absurdo dos homens. E de forma séria. Entendeu? O homem hoje é tratado como um mero objeto de sucesso. Se as mulheres são objetos sexuais, o homem sempre foi tratado como um objeto de sucesso. E hoje, você faz as mesmas coisas que o seu avô fazia. Você tem que sustentar, você tem que mimar, você tem que dar presente, tem que conquistar ela todo dia. Enquanto que ela, em contrapartida, não faz um terço do que que a avó dela fazia. E a proposta dela não é nem um terço do que simplesmente a avó dela era. Então a avó dela era virgem, a avó dela cozinhava, a avó cuidava dos filhos, a avó ficava em casa, a avó, entendeu? A avó era submissa. O que ela simplesmente ela vai mandar em você, ela não vai cozinhar. Gente, eu conheço o caso. Não é nego que me contou. Fui eu que vi. Tem cara que sustenta a casa, a mulher trabalha, o dinheiro todo é pra ela, ou a mulher faz faculdade e o cara tem que chegar em casa, fazer certas tarefas domésticas e ainda simplesmente cozinhar para ele mesmo. Mesmo ele sustentando a casa e dando o dinheiro inteiro. Aí você vai falar, mas eu não aceitaria isso aí, não, isso aqui. Mas você não aceitaria. Mas outros homens, milhares de homens, quiçá milhões de homens, estão entrando nesse tipo de relacionamento hoje em dia. Não estão entrando nesse relacionamento, estão indo para esse tipo de relacionamento que está se tornando algo comum, porque as mulheres elas estão se sentindo como se fossem deusas pra caralho, entendeu? Elas estão se sentindo deus lá na porra do topo,
Então, e elas exigem coisas estratosféricas dos homens. Elas exigem que ele tenha um certo tipo de comportamento. Elas exigem que ele tenha um certo tipo de beleza. Elas exigem que ele tenha tudo. Agora, veja as exigências dos homens em relação às mulheres. São baixas. As exigências delas estão extremamente altas. As exigências dos homens estão baixas comparado a elas. Sempre foi baixa, viu? Então, as exigências dos homens sempre foram. Ah, ela tem que ser bonitinha, tem que ser atraente. Atraente, tô falando atraente, tipo assim. Ah, dá pra encarar. E ela não tem que ser um pé no saco. Dependendo, até pé no saco pode ser, viu? Mas ela sendo bonitinha, atraente pra mim e me dando atenção, afeto, já tá bom. Quanto de mulher que é uma ameba, namora com caras da hora, ou são casados com cara foda, porque simplesmente o cara acha ela bonita, ponto final. Porque a beleza, entendeu? O que o homem quer da mulher está intrínseco a ela, é ela. A beleza da mulher é ela. Enquanto a mulher, ela não gosta do cara em si, somente do cara em si. Muito difícil você ver uma mulher que está somente com o cara por causa da beleza. Ela está com ele por causa que ele tem uma função, que é servir a ela em certos pontos. Enquanto ela vai dar um serviço para ele de péssima qualidade, um sexo meia boca, as coisas com uma vontade. É uma troca. E não é uma coisa genuína. Ela não dá pro cara porque, ah, não, eu gosto desse cara, eu tô dando pra ele. Não, não. Ela dá pro cara simplesmente pelo fato de, ah, tá, ele tá fazendo tal coisa pra mim, eu tenho que manter aqui o meu boi aqui no negócio, aí eu vou dar uma alimentada nele lá, vou pegar, vou dar pra ele uma vez ou outra e ponto. É bizarro, entendeu? É bizarro. Essa trend do TikTok está expondo. Entendeu? Ela é a melhor head vem delas, né? Igual o pessoal fala. E você, homem, que tá criticando esse tipo de homem, não critique, cara. Não tô falando pra você não criticar porque você não gosta ou coisa do gênero. Estou falando pra você não criticar porque esses homens são consequência dos atos. Tem criadores de conteúdo aí que se declarava até de terceira via, onde ele mencionou de que essas siglas, esse estilo de vida dos homens é uma consequência da sociedade atual. E sim, isso é uma consequência da sociedade atual. Aceitem, princesas, aceitem. Que hoje em dia, princesas e princesos também, aceitem que esse é o mundo moderno. O mundo moderno consiste nisso e ponto final. Nós estamos vendo, e aí para finalizar esse vídeo que eu acredito que esteja muito bom, gostei de falar desse assunto, para finalizar esse vídeo maravilhoso, a questão é o seguinte: vocês aí estão livres agora. Estão livres para ser o que vocês quiserem. Não estou falando para vocês virarem transgêneros, não, viu? Estou falando que vocês estão livres. O que vocês vão fazer com essa liberdade? Entendeu? O que vocês farão com essa opção? Agora vocês têm opção. Entendeu? Agora vocês sabem que você quiser casar e seguir esses termos, você pode, pessoal. Aqui não tem ninguém falando para você não fazer nada. Esse vídeo aqui serve para ajudar, serve para ser um conselho, serve para ser uma chama de talvez você fazer uma reflexão mental. Aqui não tem ninguém para cagar regra na sua vida não, viu? Aqui não tem nenhum cara, ó, igual o Hernani Carreira diria, é o bom da boca. Não tem nem bom da boca aqui não, viu? Aqui é todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo aqui tem uma vida. Só que eu pergunto para vocês, esclarecendo isso daqui, você é livre agora. O que você vai fazer com a sua liberdade? Você vai pegar, você vai aceitar essa barganha, que eu tô falando do geral, não vai chegar filho da puta, tem que falar até palavra aqui, tem que chegar filho da puta falando da seguinte forma: "Ah, não, mas eu conheço uma menina XY que ela é da minha igreja e ela é incrível, blá blá blá". Cara, a gente não tá falando de exceção aqui, a gente tá falando da maioria. Não é exceção não, aqui é a maioria. Vocês são maioria. Você tá entendendo? Eu não vou falar pra você assim o seguinte, ó, a cada 10 caras que dá tiro na própria cabeça, 8 malandro morre e 2 sobrevivem com sequelas. Eu vou falar pra vocês, casa aí, mano, porque cada 10 casamentos, 5 divorcia, 6 divorciam, 2 ficam infelizes, sei lá, e um fica da hora, 2 fica legal. Eu vou falar pra vocês, isso daí que vocês vão ser a exceção, eu não. Se eu falar pra vocês dar um tiro na própria cabeça, pelo amor de Deus, vocês vão morrer, que isso, cara. Não vou recomendar uma monstruosidade dessa pra ninguém, não. Então, tá a dica dada, tá o vídeo feito.
Vejam essas trendzinhas, caso vocês gostem, viu, cara? Eu parei pra ver ali, puta merda, viu, cara? É uma raiva atrás da outra. Você vê o como os homens eles estão tentando se adaptar a essa modernidade, então eles estão, eles não estão com uma abordagem linda, gostosa, porque é enxergado como escrota, mas se eles falam das unhas delas, se eles falam do restaurante que elas estão comendo, se eles estão falando de alguma forma mais defensiva, se eles estão mais de igual para igual. Hoje os homens eles estão de igual para igual, eles estão, não é que eles estão se rebaixando, eles estão igualando as mulheres a eles. E eles estão esperando que elas sejam tanto quanto amistosas, carinhosas. Eles querem a atenção de volta, eles querem que elas sejam ativas com eles também. Entendeu? Então o homem está esperando a mesma coisa que ele espera de um amigo. Reciprocidade, eu acho que essa é a palavra. Tem que ser recíproco. Ele está esperando essa reciprocidade. E ela não está aparecendo. E as mulheres estão falando: como assim? Como assim eu tenho que me movimentar? Como assim eu tenho que fazer alguma coisa? Esse capacho aqui tem que fazer tudo, ele tem que fazer acontecer, tem que avançar os 80% e eu me movo aqui só para terminar o beijo ou para fazer ele gozar. Não é mais assim. Os homens eles estão começando a mudar, eles estão exigindo uma reciprocidade das mulheres, eles estão exigindo que elas sejam legais, que elas sejam agradáveis. Ele não vai querer cagar regra na vida dela, entendeu? Você vai ter caras aí, influencers aí mais ricos, eles já são assim mais amistosos, mais passivos, mais tranquilos, entendeu? Óbvio que todo mundo fica magoado, todo mundo fica de tudo que é forma, só que hoje você vai ver esses homens não tendo essa posição assim. Eles estão dando voz, as mulheres estão reclamando, meu Deus do céu, porque elas estão tendo voz agora no relacionamento. Olha, por favor, olha que bestialidade, pessoal. Entendeu? Eu não tô falando que é o ideal, viu? A gente pode até discutir depois o que pode ser ideal pra você pegar uma mulher, mas olha só que bizarro. Elas sempre reclamaram que elas não tinham voz no relacionamento, de que os homens apagavam a voz dela, que eles não consideravam porra nenhuma. E hoje os homens pedem recomendação. E aí? Qual lugar que você acha melhor pra gente sair? Hoje os homens estão dando voz, elas dando oportunidade delas falarem. E sabe o que que elas fazem? Elas tratam eles como se fossem homens afeminados. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu! Entendeu? É inacreditável, entendeu? É você pede sorvete de chocolate, chegou o sorvete de chocolate, você fala, af, mas é chocolate, é tão doce, vai tomar no cu, hein, cara. Isso aí, nossa, me deixa grilado, velho. Me deixa puto. Mas é isso que está acontecendo. Então os homens estão dando essa voz, eles estão dando esse tratamento diferenciado. E vou falar para você, tende a aumentar os homens não serem agressivos igual eles eram antes. Homens antigamente eram extremamente agressivos e hoje eles não são mais. Uns por causa que a lei inibe e outros porque já enraizaram na mente deles de que você ser um cara violento é algo negativo, você ser um cara extremamente demonstrando intenções sexuais é uma coisa pejorativa. Então, o cara que chama uma mina de gostosa, que dá em cima, é tratado como se fosse algo pejorativo na sociedade atual. E eles estão sacando isso. O homem é o bicho que reage a ações e ele está reagindo a ações, e as reações são essa. Eles são mais passivos, eles são mais suecos, eles são mais noruegueses. Isso tende a crescer. Beleza, pessoal? Agradeço aí todo mundo aí que tá assistindo os vídeos, comentando e etc. Salve aí do Yusuke pra todo mundo aí que tá inscrito, que tá aí na luta aí sabe, gostando desse tipo de conteúdo. Espero que vocês gostem desse vídeo também e até uma próxima.